Bem-vindo a mais uma conversa. Se tu acompanha os meus stories e tenta ver como é que é a minha vida, tu deve ter a sensação de que o Copini não para. O Copini é muito produtivo, ele tem um desempenho muito grande no trabalho, tu vê que eu posto conteúdo aqui com frequência, nas outras redes sociais também, e ainda tento manter um padrão de qualidade, ou seja, aparenta que eu sou uma pessoa muito produtiva e não paro o tempo todo, fico o tempo todo fazendo alguma coisa. De fato, eu sou uma pessoa que sofre pelo tédio. E um domingo à tarde, quando eu não tenho energia para fazer alguma coisa e fico atirado no sofá, eu me sinto muito mal e isso me deixa irritado. Eu tenho que fazer alguma coisa. E essa coisa não é ligar a Netflix. E de fato esse é um sofrimento para mim. Mas mesmo que tu tenha essa imagem minha de que eu sou uma pessoa muito produtiva, eu te digo que eu sou uma pessoa muito preguiçosa ao mesmo tempo. Pessoas criativas são preguiçosas. Eu sou muito criativo e muito preguiçoso. Então ser produtivo para mim é uma necessidade e é uma coisa que vai muito contra a minha vontade. E eu confesso que eu sempre fui uma pessoa muito acomodada, né? Sempre fui muito acomodado na vida. Acomodado é estar na zona de conforto, estar tão confortável dentro dela que tu não quer sair por nada, tu não quer pagar o preço de sair dela por nada. E isso é um sintoma de pessoas que são muito criativas, que gostam de trabalhar com criatividade, com arte, com coisas mais bonitas, que ligam para o belo, para a estética e não apenas pela lógica, pelos números, pela linha reta. Mas eu percebi que num certo ponto da minha vida eu tinha que mudar. E existiu uma chave que virou na minha cabeça que fez tudo mudar na minha vida. Na verdade foram várias, mas essa em específico está mais ligada ao conhecimento mesmo, que é a chave do ter noção do tempo, do que é o tempo na nossa vida, que é exatamente aquele dizer estoico de memento mori. Memento mori é uma frase em latim que o filósofo, conselheiro do rei, filósofo estoico, sussurrava no ouvido do imperador, dizendo assim, quando o imperador estava prestes a travar uma batalha, ou ter uma atitude muito soberba, ele dizia assim, memento mori. O dizer que significa que o tempo está passando, e você é um mero mortal, você vai acabar um dia, você não é tão grande quanto pensa, você é de carne e osso igual aos seus oponentes. O imperador, com toda a sua soberba, deveria ouvir isso e ouvir de um filósofo, principalmente de um filósofo estoico. Essa frase, ela também tem um dizer muito grande sobre o tempo, não só sobre a soberba, sobre o tempo estar passando. E tem algumas verdades que são difíceis de falar e difíceis de aceitar, que nós temos que trazer para a nossa vida. Nós temos que levar em conta. Por exemplo, já parou para pensar, eu tive essa ideia, né? Eu acredito que eu atingi minha liberdade financeira muito cedo, mas eu comecei muito tarde. Então quando eu comecei a minha jornada financeira, eu já tinha noção de que eu queria ficar rico, mas eu queria ficar rico antes dos meus 30 anos, para poder aproveitar, porque depois, ou a gente não tem energia, ou a gente tem família e filhos e a nossa vida é voltada a isso, não que isso não seja de valor, isso é muito lindo, muito bonito, é essencial, mas eu acho que o homem tem que conseguir atingir uma ascensão, um patamar, riqueza, antes disso acontecer, para poder aproveitar um pouco. Eu não estou falando de esbórnia, de gastação, eu estou falando de simplesmente ter uma vivência de liberdade. Eu consegui atingir isso antes de ter 30 anos e consegui ter a minha liberdade financeira para poder viajar ao mundo, vivi isso, foram lembranças memoráveis, hoje isso não faz mais sentido para mim. Mas eu consegui fazer isso antes de ficar velho, antes de ter uma família ou antes de perder a energia, né? Pessoas quando ficam mais velhas ficam mais acomodadas, elas têm menos energia, menos fogo no rabo, né? Para gastar, para se divertir. Às vezes quando o cara é inteligente, ele é um cara boa pinta, bonito, posturado, mas principalmente inteligente, é quase certo que esse cara vai ficar rico. A vida é assim. A questão não é ficar rico, ter um bom emprego, uma boa carreira lá pelos teus 40 anos. A questão é ter dinheiro antes dos teus 30 anos, é ter dinheiro ainda novo para você poder aproveitar a tua vida e poder viver experiências incríveis. Então talvez
tu esteja que nem eu, quando começou a tua jornada, com a sensação de desespero por estar correndo atrás do tempo perdido. Então pensa sobre isso. Esse é o primeiro ponto do tempo estar correndo rápido demais sobre a tua vida. Se tu tem 25 anos e tu ainda não atingiu a tua liberdade financeira, refaz a tua estratégia, refaz o teu life design, tá? Pensa novamente naquilo tudo que tu está fazendo. A outra coisa é que eu tenho que te falar sobre o tempo, tá? Isso aqui são apenas ensaios, palavras soltas sobre o tempo e nós. Pensa. Até uma vez eu falei sobre isso, acho que eu estava sentado aqui mesmo, num outro vídeo, que quando tu vai na casa da tua avó, tu percebe que o abraço que a tua avó te dá, teu vô, eu digo vó porque só minha avó está viva, é diferente. É diferente do abraço que teu pai te dá, tua mãe te dá. Por quê? Porque talvez a próxima vez que tu vá visitar ela, ela não esteja mais lá. Se tua avó está perto dos 75, 80, 90 anos, ou sei lá a idade, mas ela esteja meio doentinha, talvez ela não dure muito tempo e talvez, sei lá, tu esteja viajando. Eu penso muito sobre isso na minha vida. Talvez eu esteja viajando e eu estando fora, quando eu voltar, ela não esteja mais aqui para eu apertar a mão dela. Então, olha como o tempo ele passa rápido. E olha como é a percepção de tempo dessas pessoas. Tu olha para frente na tua vida e tu tem 40 anos ainda, 50 anos ainda de vida pela frente. Elas não. Ela deve ter uns 5, uns 10 no máximo. Então ela vê totalmente diferente o tempo do que tu. Para te dar uma noção de como o tempo passa rápido, de como a vida é extremamente curta. O que eu faço com essa informação, Copini? Beleza, se tu está fazendo um projeto não pode ficar fracassando durante 10 anos, ele tem que funcionar em 1 ano. Se tu está num relacionamento, ele não pode esperar muito encebando para entrar para o próximo nível. Quais são os próximos níveis? Assumir um namoro, morar junto, fazer um filho, casar, etc. Aquela viagem que tu fica projetando, mas nunca sai, aquela janta com os amigos que tu fica projetando, mas nunca sai. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Quando a gente fica adulto, é cada vez mais difícil manter uma amizade, um vínculo com os teus amigos, principalmente quando você é casado. Não é porque a esposa ela faz tu cortar a amizade, a não ser que tu seja um otário, um imbecil, mas é porque realmente tu fica focado na tua vida familiar e o melhor ambiente da tua vida torna-se o teu lar. E sair dele depois de um dia de trabalho que tu tá cansado é um pouco difícil, não se tem muita energia. Começa a pensar sobre o tempo rodando sobre você. Vamos supor que nesse exato momento tu mora a 300 quilômetros da casa dos teus pais. Tu é o típico cara que nasceu no interior, mas achava a vida de lá um saco e se mudou para a capital do teu estado. Para tentar a vida, para fazer uma faculdade, para ter mais networking, para ter mais campo de trabalho. No começo, tu sempre voltava todo final de semana para visitar a casa dos teus pais. Teus pais te recebiam de braços abertos, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, com um churrasco. Depois, tu arranjou uma namorada nessa cidade. Aí tu volta só uma vez por mês. Depois, uma vez a cada 2 meses. E hoje, tu vê teus pais a cada, sei lá, 6 meses tu viaja para ver os teus pais. Eu conheço muita gente assim, pois eu moro numa cidade de interior, e muitos dos meus amigos não acharam chance de sobrevivência aqui e foram para Porto Alegre, uma cidade que tem mais chances, mas ao mesmo tempo tem uma qualidade de vida um pouco menor. E eu vejo esses caras vindo para o interior visitar os pais 1 ou 2 vezes por ano. Uns caras que hoje têm mais ou menos 31, 32 anos, que é a minha idade, com os pais com mais ou menos 50, 55 anos de idade. Aí tu faz as contas. O cara vem só no Natal visitar os pais. Se a expectativa de vida dos pais dele é, sei lá, até os 75 anos, nós temos mais 25 anos pela frente e são 25 natais. O cara vai ver o pai e a mãe mais 25 vezes até eles morrerem. Dá para entender isso? Dá para entender que são 25 vezes? Um mês tem 30 dias, cara. E aí, vamos supor que esse cara, ele se casa, e aí ele fica revezando entre
Um ano vai no Natal na casa dos pais dele, outro ano vai no Natal na casa dos pais da esposa dele, do sogro e da sogra. Então já reduz esse número pela metade, já fica 12. Tem noção que um cara que mora fora, que mora distante dos pais, ele vai ver os pais, o pai e a mãe, mais 12 vezes até o final da vida deles? Será que tá certo isso? A gente vive falando em sair da casa dos pais e desmamar da própria mãe, cortar o cordão umbilical, óbvio, de se ter um relacionamento que tenha uma baita distância entre a casa dos pais e o lar que tu tá construindo, óbvio. Mas a gente nunca falou sobre o lado negativo de tu morar fora, de tu morar longe, de tu tentar a vida num outro país e tu provavelmente ver o teu pai e a tua mãe mais 1 ou 2 vezes ao longo da vida. Eu tenho um amigo que se mudou para outro país, se mudou no outro país, está tentando a vida lá e está se dando bem nesse país. Mas desde que ele se mudou, faz uns 2 ou 3 anos, ele nunca veio visitar os pais. E provavelmente nunca vai vir. Será que na cabeça dele ele sabe que ele nunca mais vai ver a mãe dele pro resto da vida, a não ser que ele venha? É complicado, é difícil. Eu não estou dizendo que isso é falta de consideração e esse também não é o tema. O tema é o tempo. É o quanto tempo tu ainda tem de vida, quanto tempo teus pais ainda têm de vida, teus avós ainda têm de vida e como aproveitá-lo da melhor maneira possível. Não, eu não vou falar aqui como aproveitar. Não é o intuito desse vídeo. É só deixar aqui uma faísca para tu seguir pensando nesse assunto. Quanto tempo tu tem de vida? Quanto tempo tu tá na tua jornada? Como é que tu vai fazer para acelerar esse processo?